Então o jornal O Dia traz uma matéria sobre as grandes dificuldades na Polícia Militar no tocante efetivo. Nos últimos 2 meses, aproximadamente 300 pedidos de passagem para reserva remunerada. Algo que tem ali em média 20 e poucos pedidos por mês. Chegamos a 300 em 2 meses. Na Polícia Militar, são mais de 3.000 servidores da ativa que estão recebendo o abono permanência, ou seja, já tenho aquele tempo mínimo necessário para passar para a inatividade e não passam porque tem esse estímulo para ficarem no serviço ativo. Mas se perceberem que as regras podem mudar e eles podem ser prejudicados, haverá uma passagem em massa para a inatividade. E o Estado, sem recursos para fazer novos concursos públicos, sem falar no tempo que levaria até que um efetivo necessário para recompor essa evasão fosse formado, levaria cerca de 1 ano. E a segurança pública, todos nós sabemos, sentimos na pele, já está muito aquém daquele limite desejável. Você olha para a Polícia Civil, a mesma coisa. Cerca de 40% da Polícia Civil, do efetivo na ativa, pode amanhã pedir para ir para a atividade, porque estão sendo mantidos na ativa por causa da abono permanência. E o governo manda para essa casa a mensagem para aumentar de 11% para 14% a contribuição de previdência. O governo estuda, é um outro boato, que a gente não sabe até onde isso é concreto, acabar com o abono permanência. Ora, se ele acaba com o abono permanência, amanhã ninguém tem condições de andar na rua no Rio de Janeiro. E o Estado vai cortando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e onde deveria cortar, não corta. A gente está falando de servidores que tiveram o 13º parcelado, que recebiam o seu salário no 2º dia útil, passou para o 7º, para o 10º dia útil esse mês, e mês que vem sabe-se lá Deus quando ele vai receber o salário dele. Tem conta para pagar, tem colégio do filho para pagar, tem compra para fazer, é dinheiro para eles se alimentarem. É de onde, exatamente de onde, o governo não pode cortar, ele vai e corta. Vai e adia. E falar que houve uma queda na arrecadação, houve, todos nós percebemos. E nos últimos anos, todos os outros estados da federação que não recebem royalties do petróleo, como é que fazem para sobreviver, para pagar o seu funcionalismo público? E o Rio de Janeiro, de uma forma maldosa e incompetente, com o passar do tempo, foi se deixando esses recursos do royalties serem algo considerado, será algo considerado permanente no nosso orçamento. É basicamente com os recursos do royalties do petróleo que se paga as pensionistas do nosso estado. Isso está errado. Qual a alternativa que nós vemos para o Rio de Janeiro? Ninguém enxerga uma luz no fim do túnel. Os servidores estão sofrendo, estão pegando empréstimos a juros altíssimos para pagar contas que eles pagavam quando recebiam o salário. E a gente não vê o Estado caminhando, sinalizando com alguma retomada, investindo para gerar empregos aqui na área de turismo, reduzindo alíquotas para que os empreendedores do nosso estado tenham mais fôlego para gerar empregos nessa crise. Não corta onde tem que cortar e corta no essencial. E aí, senhora presidente, a gente começa a ouvir, e eu tenho certeza que eu não sou o único, rumores de que se está construindo um processo de impeachment do governador aqui no Rio de Janeiro. E se analisarmos juridicamente, há fatos concretos, coisas feitas pelo governador, que claramente ensejam
crime de responsabilidade fiscal, crime de responsabilidade, melhor dizendo. E crime de responsabilidade, a punição é a perda do mandato. E dou um exemplo pequeno, e não é acerca desse exemplo que eu tenho ouvido os boatos de construção de uma conjuntura de impeachment para o governador. Trata-se por aqui uma situação clara, que é o PROEX, que é um programa, um convênio que é firmado entre Polícia Militar e alguns órgãos contratantes da administração pública que pagam pela folga do policial militar. Então o policial militar entra na internet, se cadastra como voluntário para tirar durante sua folga um serviço na Secretaria de Educação, na SEDAI, no metrô, na Supervia. Trabalha um mês, no mês seguinte o órgão contratante deposita o dinheiro na conta do Estado e o Estado só repassa para o policial. Um dinheiro que não é do Estado, que é de quem prestou o serviço. É um dinheiro que a pessoa usa, mais uma vez, para fins alimentícios. Desde outubro, que esse dinheiro é pago ao Estado por causa do serviço que foi prestado pelos policiais militares e bombeiros militares, que o PROEX é para os dois. E o Estado contingencia esse dinheiro para pagar outras coisas. Isso é de uma maluquice, isso é de um suicídio político, é de uma aberração jurídica sem tamanho. É uma verba carimbada, que tem a destinação, que está expressa no convênio que é firmado, e não chega para o policial. A consequência disso, além das políticas, é uma redução do número daqueles policiais e bombeiros que se voluntariam para fazer esse serviço. Por consequência, temos menos efetivo nas ruas e os marginais agradecem quando a polícia e o bombeiro não estão nas ruas. Então, fico muito preocupado com o futuro do nosso Rio de Janeiro. Peço a Deus que dê sabedoria ao nosso governador para ser mais flexível, ouvir aquelas pessoas que têm mais experiência, têm mais talento em algumas áreas que estão deixando a desejar no governo, para que nós não sejamos obrigados a votar um processo de impeachment aqui no plenário dessa casa.